Olá, meu nome é Valquíria Aparecida Passos Knaip e eu estou aqui junto com o Vinícius Henrique Silva e a gente vai apresentar o trabalho O Estado da Arte para uma leitura crítica da mídia, literácia midiática, alfabetização midiática e letramento midiático. Esse trabalho é resultado da iniciação científica do PIBIC na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu vou passar a palavra para o Vinícius iniciar a nossa apresentação. Meu nome é Vinícius Henrique Silva, sou estudante de graduação do curso de jornalismo da UFRN e gostaria de começar com os tópicos que a gente vai abordar nesse trabalho, nessa apresentação, que é a introdução, sobre a agnotologia, fechamento epistêmico e falha de filtro, estado da arte, a metodologia e resultados. Bem, esse trabalho teve como objetivo principal conduzir uma revisão abrangente dos atuais termos literácia midiática, alfabetização midiática e letramento midiático. O propósito dessa investigação foi aprofundar o estudo da leitura crítica da mídia como uma ferramenta fundamental no combate à disseminação da desinformação. É importante ressaltar que esse trabalho é uma continuidade de uma pesquisa anterior que a gente estava pesquisando desinformação. Então, a partir dessa segunda etapa da pesquisa, a gente começou a buscar, né, esse estado da arte que o Vinícius está apresentando agora. Exatamente. E essa pesquisa buscou responder, né, a uma questão essencial para nós, que quais são os termos que foram adotados para promover essa compreensão e a capacidade de navegação consciente no universo midiático e como esses termos estão sendo interpretados pelos usuários, pelo público, né? Então, a nossa hipótese inicial também partiu desse pressuposto que devido essa proliferação das desinformações, informações enganosas, tanto na mídia tradicional quanto nas redes sociais, torna-se necessário esse desenvolvimento e aprimoramento de ferramentas que permitam à população uma análise crítica das informações que consomem cotidianamente. Ou seja, mais do que a gente utilizar ferramentas de checagem de fatos, a gente precisa entender também a importância da literácia, da alfabetização e do letramento. E para isso a gente precisa fazer essa revisão literária de artigos que já foram publicados para saber entender melhor esses conceitos. Então a gente começa com agnotologia, fechamento epistêmico e falhas de filtro para introduzir o assunto. O conceito desse novo tipo de ignorância foi discutido por Johnson e é relacionado ao consumo excessivo de informações e pode ser atribuído a 3 principais fatores, que é a agnotologia, fechamento epistêmico e a falha de filtro. Esse termo agnotologia foi cunhado pelo historiador e professor da Universidade de Stanford, Robert Proctor, e ele teve origem na descrição das táticas empregadas pelas grandes empresas tabagistas da época, né, da segunda metade do século XX, e se dedica ao estudo de como a dúvida ela pode ser culturalmente induzida, né, muitas vezes, e principalmente através da disseminação de informações incompletas e tendenciosas. Já o fechamento epistêmico, essa construção da realidade moldada por uma rede interconectada de mídia, que engloba blogs, revistas, programas de rádio e televisão. Como apontado por Ferrari, a cada dia nossas linhas de tempo e informações apresentadas tornam-se cada vez mais uniformes, uma vez que os algoritmos começam a mostrar apenas o que está alinhado com nossas crenças e interesses pré-existentes. Ou seja, é criado em volta de nós uma bolha, e a gente acaba vendo as mesmas informações repetidamente que acabam reforçando alguns preconceitos e estereótipos que nós mesmos criamos. E aí vem também a questão da era da pós-verdade, como a gente estuda, que é justamente esse contexto em que a gente vive, em que as pessoas veem cada vez mais o que acredita sendo reforçado
e não consegue se livrar dos próprios preconceitos, não consegue desconstruir suas crenças e adquirir novos conhecimentos, porque ficam cada vez mais resistentes. A falha de filtro pode ocorrer pela produção e pelo consumo de informações vindas de seus amigos, pela personalização desses dados. Os amigos que escolhemos e os lugares que frequentamos nos oferecem um novo tipo de bolha, dentro do quais consumimos informação. Principalmente isso no âmbito digital, nas redes sociais, que os algoritmos realmente querem entregar para a gente aquilo que a gente quer ver, para que a gente consiga, para que a gente fique mais tempo dentro daquela plataforma. E isso nos causa muito dano. E aí, juntando esses três contextos da agnotologia, fechamento epistêmico e a falha de filtro, nós temos a criação de um ambiente chamado infodemia, né? De um conceito chamado infodemia. Que a informação excessiva pode levar à ignorância, à desinformação e à dificuldade em discernir verdade em meio a uma enxurrada de dados. E aí chegamos sobre o conceito do estado da arte, né? É por meio desse método que é possível olhar para trás, rever caminhos percorridos, portanto possíveis de serem mais uma vez visitados por novas pesquisas, de modo a favorecer a sistematização, organização e acesso às produções científicas e a democratização do conhecimento. A gente utilizou esse método, né, para fazer a revisão da literatura na pesquisa dos artigos. E aí a gente conseguiu, através disso, o conhecimento para realizar a pesquisa. É justamente através desse método que a gente conseguiu essa visão panorâmica das diferentes abordagens, metodologias e perspectivas que foram empregadas ao longo do tempo. Nesse caso, aos nossos três termos que nós pesquisamos, que é a alfabetização midiática, letramento midiático e literácia midiática. Isso não apenas enriquece a compreensão do tópico em questão, mas também cria um contexto detalhado para futuras pesquisas. E para selecionar os materiais teóricos que compuseram essa consulta, foram considerados estudos publicados nos últimos 5 anos, de 2018 a 2023, nas áreas de comunicação e mídia dentro das ciências humanas. Dessa forma, foi possível abranger as pesquisas mais recentes e relevantes sobre o tema em questão. A primeira fase desse projeto de pesquisa justamente foi dedicada à implementação desses métodos já estabelecidos, incluindo a realização de experimentos e exercício de uso de ferramentas de fact-checking. A gente utilizou, inclusive, conhecimentos de uma oficina que a gente participou em 2021, que foi da Universidade do Texas. Isso, exatamente. Obrigado por lembrar. E a gente definiu exatamente 8 métodos para conseguir fazer essa verificação dos fatos das informações que a gente conseguiu. Que foi a primeira, coleta de informações, a identificação da afirmação, verificação de fontes, corroboração com fontes adicionais, análise de contexto, avaliação de evidências, consultas de especialistas e organização da verificação em um artigo compreensível. Na segunda etapa do trabalho, foram realizadas pesquisas utilizando o catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, para identificar novos estudos relacionados ao objeto de pesquisa. Primeiro, a literácia de mídia. Segundo, literácia de TV. Terceiro, literácia digital. Quarto termo, literácia de rádio, que se refere à compreensão das mensagens radiofônicas. E quinta, literácia de impresso. E aí os nossos resultados. Foi possível identificar, né, que não foram encontrados uma grande quantidade de materiais relacionados à literácia no geral, especialmente a literácia de TV e impresso. Mas com o que a gente obteve foi possível desenvolver a pesquisa sim e chegar a uma conclusão sobre os conceitos abordados. É relevante destacar a importância da literácia na sociedade contemporânea, bem como a necessidade de promover justamente a produção acadêmica e os estudos relacionados a ela, para que a gente possa ter acesso a um maior número de
pesquisas. E o que a gente não concluiu, a partir de todos os conceitos que a gente achou desenvolvido nos artigos, a gente fez um resumo. Sobre o letramento midiático, a abordagem de letramento midiático ressalta essa ideia de que a educação midiática envolve mais do que apenas habilidades técnicas. É um processo que abrange a compreensão profunda das práticas midiáticas, da linguagem e da cultura midiática. Assim como o letramento tradicional, também inclui a compreensão das normas gramaticais e a capacidade de ler e escrever com eficácia. O letramento midiático implica em compreender os códigos e as convenções dos meios de comunicação, bem como a capacidade de interpretar, analisar e criar mensagens midiáticas de maneira crítica. E aí a gente traz essas duas citações, e o letramento é um processo de ação sobre as letras, e se concentra nas habilidades básicas de ler e escrever. E além disso, de acordo com a autora Pinto, o conceito de letramento incorpora a ideia de que a escrita acarreta implicações sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas. Já a alfabetização midiática, né, por outro lado, concentra-se em adquirir essas habilidades básicas necessárias para compreender e utilizar as mídias, sem necessariamente aprofundar a análise crítica ou a produção de conteúdo. Esse enfoque é muitas vezes associado à aquisição de competências, né? Técnicas essenciais para a navegação em ambientes midiáticos, como entender como funcionam as redes sociais, usar ferramentas de edição de vídeo, entre outras coisas. Soares, né, conceitua a alfabetização como algo que designa o ensino e aprendizado de uma tecnologia de representação da linguagem humana, a escrita alfabético-ortográfica. Já a literacia de mídia, a abordagem dela ressalta a ideia de que a educação midiática envolve mais do que apenas habilidades técnicas. É um processo que abrange a compreensão profunda das práticas midiáticas, da linguagem e da cultura midiática. Inclui a compreensão de normas gramaticais, a capacidade de ler e escrever com eficácia, e a literacia midiática surge como uma solução diante de uma sociedade inundada pela mídia e uma democracia enfrentando ameaças como a desinformação. Ela pode ser compreendida como a capacidade de aceder aos médias, de compreender e avaliar de modo crítico os diferentes aspectos das mídias e do seu conteúdo e de criar comunicações em diversos contextos, de acordo com a Comissão Europeia em 2009. Bom, então é isso, a gente descobriu esses novos termos, essas nomenclaturas, como elas se complementam, como elas auxiliam a gente nesse processo, né, de combater a desinformação. Eu quero agradecer a possibilidade, agradecer ao Vinícius também pela parceria e pela apresentação desse trabalho. Eu agradeço pela colaboração da minha orientadora Valquíria e pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Obrigada a todos e até mais. Eu vou parar a gravação agora, para ele já começar a subir